Bom dia, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Verônica. Bom dia, Flor. Hoje não é tão flores do dia aqui, né? Porque nós estamos com a bancada recheada de cuecas. É verdade, Papo Calcinha com cuecas presentes aqui. Primeira vez no programa. Primeira Não vez. E assim, é ilustre, né? Porque é um projeto novo na cidade, começou a atender aqui agora. Não, mas na verdade, assim, a clínica mesmo não é daqui, né? Nós tivemos a honra de recebê-lo aqui, não é verdade? Sim, e com um assunto que nunca foi dito aqui, viu? Olha, ninguém veio falar sobre isso. Deixar todo mundo curioso aí. Orgulho de apresentar e a honra de receber aqui o doutor Tadeu Viana. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Tudo, seja muito bem-vindo. Obrigado. O doutor Tadeu, gente, pra quem não sabe, eu vou falar só a primeira especialidade. Ele vai contar o currículo dele aqui pra gente. Porque assim, tem gente que chega aqui como ele, que vai falar do currículo, a gente fala o programa inteiro do currículo. Não dá tempo. É muito extenso, né? O doutor Tadeu é gastro na cidade de Mineiros, com extensão de consultório aqui em Rio Verde. Não é verdade, doutor? Isso, a gente já vem trabalhando lá em Mineiros na área de gastroenterologia, endoscopia e emagrecimento há 6 anos e agora estamos expandindo aqui para Rio Verde com um projeto novo que vai englobar médico, nutricionista, enfermeira, estética, para que a gente possa agregar aqui principalmente a mulherada aí da cidade. Olha aí, muito bem. E hoje nós vamos falar de um assunto super interessante, como a Verônica falou, não foi abordado ainda no Papo Calcinha. Nós vamos falar sobre o quê? Hoje vamos falar sobre emagrecimento, né? Sobre as opções hoje que nós temos para que as pessoas alcancem seus objetivos, ficar com aquele corpinho mais sequinho, mais bonito. Gente, já tiveram uma prévia aqui hoje, dessa sexta-feira, que o papo vai ser super interessante aqui com o doutor Tadeu. Ele é gastro. Ele vai falar um pouquinho pra gente dessas cirurgias aí do aparelho digestivo, né? Porque muita gente... Bom, eu tô falando aqui, mas ele vai contar certinho pra gente depois. Eu acho que ele não vai falar da cirurgia, vai falar as outras opções. Ele vai falar de tudo. Eu vou dar um choque nele aqui, ele vai falar de tudo pra gente aqui hoje. A carinha dele aqui já tá me olhando de rabo de olho aqui. Por isso que eu falo no ar, porque aí a pessoa não tem jeito de falar não pra mim. Não tem como correr depois que sentou aqui. Não tem como correr, gente. Mas ele vai falar de métodos aí de emagrecimento. Eu vou puxar um pouquinho para essas cirurgias aí, ó, tem gente que fala cirurgia de redução de estômago, tem gente que fala cirurgia bariátrica, enfim, né? E o doutor Tadeu tá aqui hoje para esclarecer várias dúvidas nossas aqui da bancada de vocês aí, que são nossos ouvintes. Então, vocês fiquem ligadinhos que a gente já volta com muito mais informações para vocês. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com o doutor Tadeu Viana. Ele é gastro na cidade de Mineiros e aqui na cidade de Rio Verde também, com consultório fixado aqui na cidade de Rio Verde. Vai falar um pouco pra gente aí sobre esses tipos de emagrecimento, gente. Você consegue ou não emagrecer? Quando você deve recorrer à cirurgia ou não? Você deve fazer um trabalho aí com a equipe multidisciplinar antes ou não? Ele vai contar um pouco pra gente sobre isso. Mas antes da gente continuar, deixa eu dar uma super dica pra vocês, que é da Dom Gabriel. Você que tá pensando em casar aí, tem que comprar uma casa, um apartamento, enfim, né? Às vezes já compra pronto, tem que fazer aquele acabamento, ou tá, né, construindo sua casa e tá na fase de acabamento, tem que visitar a Dom Gabriel. Gente, é a melhor loja de acabamento de Rio Verde. Eu falo que lá você faz o M tranquilo. Melhor preço, melhor produto e melhor atendimento. Gente, melhor atendimento do mercado é hoje na Dom Gabriel. Você não sai de lá sem fazer negócio de jeito nenhum com o seu Ailton. Lá você encontra peças maravilhosas como Portinari, Deca, tem móveis de área externa, tem móveis planejados, tem eletrodomésticos, Eletromec e muito mais. Então corra agora mesmo e vai conferir. Se você não conhece a loja, eu aconselho você a visitar. Por quê? É uma loja tão boa, tão ampla e tão gostosa de você ficar lá dentro que você toma um café, quer relaxar e fazer negócio. Não se esqueça desse nome, Dom Gabriel. Verônica? Então, doutor, sobre o emagrecimento, eu vejo que muitas pessoas já partem para a parte assim, mais severa, que é a cirurgia, né? Porque quer uma coisa rápida, às vezes não tá bem mentalmente. Você, como gastro, qual é a primeira opção de tratamento para esse emagrecimento? O que a gente tem que entender quando falamos de obesidade é que a mudança comportamental, né? A realização de planos alimentares, da dieta e da atividade física é a base do emagrecimento, né? Isso corresponde a mais de 70%. Então,
Quando partimos já para procedimentos invasivos, como a cirurgia bariátrica, sem ter feito esse preparo antes do paciente, a taxa de reganho de peso tem sido muito alta. Em torno aí de 42% dos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica voltam ao mesmo peso dentro de 3 a 4 anos. Muito disso se vem desse não acompanhamento multidisciplinar, que eu acho que é de suma importância hoje. E a maioria dos profissionais que trabalham com uma equipe, como a gente vai estar fazendo aqui em Rio Verde, é o que obtém sucesso, porque obesidade é uma doença crônica, né? Como pressão alta, como diabetes. Então, muitas vezes esse paciente vai necessitar de um tratamento mais longo. E essa ideia de milagres e de coisas a curto prazo é o que a gente tem que tirar da mente do paciente que precisa e quer emagrecer. Eu acho que tudo a curto prazo depois vira bagunça. Doutor, as cirurgias em si, essas cirurgias de redução de estômago, bariátrica, elas são, assim, eu acho que de uns 10 anos pra cá, de uma década pra cá, que ela tomou uma proporção maior, porque antigamente não se falava muito, né? Inclusive, eu trabalho num órgão público e, assim, solicitei muito via SUS, né? Isso há uns 8, 10 anos atrás. E hoje em dia virou moda, eu falo isso porque eu tenho amigos e amigas que fizeram. Tem gente que eu conheço que deixa o IMC elevar para o plano de saúde pagar uma cirurgia bariátrica, enfim. Você já se deparou com algum caso desse ou não? Já, a gente vem verificando muito isso. Os pacientes, eles, ao invés de tentar uma outra opção, porque a ideia do acompanhamento pré-cirurgia bariátrica seria para a gente mudar a mente desse paciente. A gente estava até conversando mais cedo que alguns pacientes que passam aqueles 6 meses a 1 ano de acompanhamento antes da cirurgia, eles mudam tanto o padrão de vida deles, começam a emagrecer, que alguns até desistem da cirurgia. O ideal seria isso. Sim. E não o paciente aumentar peso para poder operar, porque aí ele vai estar ainda mais descompensado da parte alimentar, da parte psicológica, e a chance de falha vai ser muito grande, né? Aí ele vai estar mais acostumado ainda a comer. Mas acontece, não acontece? Eu já vi algumas pessoas assim. Não, acontece muito. Mas é o que a gente fala, a chance de falha vai ser enorme, porque eles aumentam. Porque quando a gente fala de padrões para fazer a cirurgia bariátrica, nós precisamos de um paciente com IMC maior do que 40, né? Que é o índice de massa corporal. E para fazer com IMC de 35, o paciente precisa de alguma doença de base, como pressão alta, diabetes, problema de coração. Se não, tem que ser esse IMC de 40. Então, o paciente que tem que pesar aí, geralmente uns 35 quilos a mais, um paciente de 1,60m, 1,70m, é 35 quilos a 40 a mais do que o ideal para ele. Então, para alcançar isso, alguns fazem, realmente, tentam aumentar peso para poder entrar nos critérios de cirurgia. Sim. Você falou aqui no início para mim do trabalho multidisciplinar, né? E esse trabalho multidisciplinar, por exemplo, que você leva da sua clínica, é um trabalho feito antes desse procedimento cirúrgico para evitar esse procedimento cirúrgico ou não? Isso, hoje a gente trabalha com equipe multidisciplinar, onde a gente vai ter nutricionista, equipe de enfermagem, psicólogo, a parte de estética, porque muitos pacientes até que tinham a ideia de fazer a cirurgia bariátrica, a gente consegue com outras alternativas evitar que ele opere. Não que a cirurgia bariátrica não seja uma excelente opção, mas o problema é a gente deixar esse paciente preparado. Então, por isso que hoje muitos dos nossos pacientes fazem tratamentos de acompanhamento com médico e nutricionista durante alguns meses. E para muitos que a ideia era fazer a cirurgia bariátrica, a gente opta pelo balão gástrico, né? Eu tô super curiosa para saber desse balão. O balão gástrico hoje, nós trabalhamos com o balão SPATS 3, é um balão que a gente, de silicone, muito parecido até com o silicone de prótese mamária, que é para ter uma durabilidade maior dentro do estômago. E esse balão é feito por endoscopia, né? Então não há necessidade de cirurgia, não há necessidade de internação. O paciente realiza o procedimento como uma endoscopia simples. Gente, então não é invasivo, né? É tranquilo, então, um procedimento tranquilo. E ele precisa estar com esse IMC alterado também? Ou uma pessoa que já está um pouco acima do peso pode colocar? Para que
o paciente, como o critério de balão, a gente não tem um procedimento cirúrgico, não tem uma mudança anatômica, o paciente precisa ter um IMC maior do que 27, com doença associada. Então, aquele paciente ali que pesa de 12 a 15 quilos, 18, ele já tem indicação de colocar o balão caso ele tenha alguma doença relacionada à obesidade, quando a gente fala, né? Até um transtorno psicológico de compulsão, ou um paciente que não consegue fazer dieta, para esse paciente o balão até é ótimo, porque o balão trabalha como uma reeducação alimentar. Ele ocupa espaço dentro do estômago em torno de 40% a 60%, então, da capacidade de se alimentar é inibida. Então, nós conseguimos entregar aí resultados de pacientes perderem de 20% a 30% do peso inicial. Quando a gente fala da bariátrica, entrega em torno de 30% a 35%. Então, é um resultado muito próximo, já que o balão ele fica ali 1 ano dentro do estômago do paciente. Então ele pode ficar 1 ano ou às vezes tem pacientes que vai ficar com menos tempo? Existem balões hoje de 6 meses e balões de 1 ano. Porém, a marca que a gente trabalha, que é o SPATS 3, ele fica 1 ano e ele tem a capacidade de reajuste. Uma crítica muito grande antes ao balão é que o paciente colocava e o médico acabava enchendo muito esse balão, e o paciente tinha muita náusea, muito vômito, muito desconforto. Por isso que hoje a gente trabalha com a marca que, se o paciente tiver uma dificuldade de adaptação ao balão, já que não existe rejeição ao balão, que tem uma dificuldade de adaptação porque aquele paciente tem um estômago um pouco mais sensível, ele tem mais uma propensão maior de ter vômitos, a gente pode reduzir esse balão. Como também a gente sabe que os platô de emagrecimento acontece ali entre 4 e 5 meses de tratamento, seja qual for a opção. Então, quando chega nesse período, a gente também pode aumentar o volume desse balão e fazer com que o paciente mantenha se perdendo peso durante todo aquele ano. Por isso que hoje é uma opção excelente. Então tem todo um acompanhamento após a colocação desse balão. Por exemplo, esse paciente vai fazer uma visita mensal? Isso. No consultório? A nossa ideia, a gente não trabalha com, como eu falo sempre para os pacientes, a gente não trabalha com colocação de balão. A gente trabalha com protocolo, já que eu sou gastroendoscopista, fiz uma pós-graduação em nutrologia, um mestrado em nutrição, então tenho todo esse conhecimento básico da parte nutricional do que a gente quer propor a esse paciente. Então, durante esse tratamento, o paciente passa comigo e com a nutricionista pelo menos uma vez ao mês. E a gente faz esse acompanhamento, esse encaminhamento para que ele também faça um protocolo com algum psicólogo, alguma psicoterapia, para que a gente vá mudando hábitos desse paciente, porque ele não chegou ali na obesidade por simples descuido. As pessoas têm uma ideia que obesidade é algo que é culpa do paciente, né? Que o paciente ele foi desleixo dele ou que ele não tem foco, e não é bem assim. O paciente até inicialmente ganha peso, pode ser por um descuido, mas quando ele chega na obesidade, ele é mais vítima do que culpado. Então há necessidade da gente fazer todo esse acompanhamento para que a gente entregue um resultado que seja duradouro. Porque a gente o que mais vê é pacientes emagrecem e tem reganho, emagrece, engorda. E isso acontece pela falta desse suporte. Então a gente não trabalha sem esse suporte médico, nutricional e psicológico e da equipe de enfermagem para que o paciente se sinta acolhido e tenha resultados melhores ainda. É tão interessante você falar isso, porque assim, eu tenho casos de obesidade na família e assim, realmente parece que vira uma doença, não é verdade? A compulsão alimentar, hoje em dia esse corre-corre parece que propicia uma ansiedade sem fim, e aí ali a pessoa que ela já tende, né, a comer um pouco, ela já come um pouco mais, e isso deve ser muito comum hoje em dia, né? Principalmente que essas doenças mentais, essas doenças psicológicas. A obesidade, estudos atuais mostram que até 2030 a gente vai ter mais de 30% da população brasileira em sobrepeso e obesidade. Se isso se mantiver, a gente pode chegar até 50% em 2040. Né? Nossa, então, é um número alto, né? Isso vem devido a essas mudanças que realmente a população está tendo. Hoje a gente tem acesso a alimento muito fácil. A gente está criando um padrão hoje
pelo menos da parte alimentar de primeiro mundo, com muito fast food, com muito acesso a alimentos muito calóricos. Então, isso quando a gente fala da tríade, né? Que é o aumento de peso, a ansiedade e a insônia. E hoje a grande maioria das pessoas estão apresentando ansiedade, que faz ele aumentar peso. Quando ele aumenta peso, isso prejudica o sono. E aí fica essa tríade que é difícil sair. Por isso que a gente fala que obesidade realmente é uma doença, ela tem CID, né? Igual pneumonia, igual pressão alta, igual diabetes, o CID é 66. Sim. O grande problema é que muitos profissionais sabem que obesidade hoje é doença, mas eles não tratam ela como tal. Eles ainda ficam naquela mentalidade que é culpa do paciente. Que o paciente vai fazer um exercício, vai fazer uma dieta e vai ter uma melhora. Exato. E a gente sabe que obesidade, que é o IMC acima de 30, o sucesso do tratamento vem da mudança de hábito associada à medicação. Não existe hoje, mesmo os pacientes que optam pela bariátrica ou que querem fazer o balão antes da bariátrica, eles vão necessitar de um remédio exatamente para tratar essa questão da ansiedade, da compulsão, melhorar a qualidade de sono, porque, além de tudo, isso vai repercutir a níveis hormonais, né? Quando o paciente está aumentando o peso, quando ele está mais ansioso, quando ele está dormindo mal, prejudica toda uma parte hormonal dos hormônios sexuais, de testosterona, piora a tireoide. Então, quando ele ainda começa a ter esse declínio hormonal, ele tende a aumentar mais ainda o peso. Então, por isso que a gente fala que o tratamento tem que ser individualizado, né? Tem que ser pensado para cada tipo de paciente, até porque existem compulsões diferentes. É verdade, existe mesmo, não existe? A gente vê no dia a dia de uma pessoa para outra, não é? Parece que, eu não sei se desencadeia vícios diferentes, não é? Até alimentares mesmo, tem gente que é viciado num doce, né? Às vezes tem gente que é viciado num pão, num carboidrato, em alguma coisa bebida desse tipo. alcoólica. Da bebida, né? Leva pra bebida. E eu vejo também que a obesidade, a gente falou que assim, um fator seria doença psicológica, mas ela desencadeia também doenças psicológicas, não é verdade? A gente nem sabe ao certo, quando a gente pega um paciente já de obesidade, o que começou primeiro, na verdade. Mas o obeso, ele tem uma doença psicológica associada. Muitas vezes ele ainda não reconheceu, ele não entende que ele tem. Então o trabalho aí do nutricionista, do psicólogo, desse suporte médico é mostrar para ele que ele tem uma doença que precisa de tratamento. E quando a gente fala dessas... Tem paciente que tem compulsão de comer grandes quantidades, tem paciente que tem compulsões mais por bebidas alcoólicas, tem paciente que tem um padrão beliscador, que é aquele que ele não come toda hora. muito nas grandes refeições, mas ele passa o dia todo pegando alguma coisa, pegando alguma verdade. coisa. E aí ele até fala, mas eu não como muito, ele não percebe que ele está beliscando. E quando a gente fala disso, existem medicamentos específicos para cada tipo de paciente desse. Por isso que o tratamento que você realiza, às vezes, não vai dar certo para o outro, que é o que a gente mais vê hoje. Pacientes, essa minha amiga tomou tal medicação e perdeu 10, 20 quilos. Nossa, e quando... deu um boom, E a né? era do Ozempic agora? Que todo mundo tem acesso. Aí todo mundo, não, minha amiga perdeu, também vou começar a aplicar o Ozempic, beleza. Né? E quando a gente fala do Ozempic, a gente não podemos deixar de falar o lado bom. O Ozempic hoje, ele mudou a era do emagrecimento. Né? Esses medicamentos passaram mais de 10 anos sendo estudado, algum medicamento que agisse no tubo digestivo, com aplicação semanal, que evita o paciente estar levando furadas, agulhadas diariamente. E o Ozempic, ele entrega ali de 10% a 15% de perda de peso, que é algo bem interessante. O grande problema é o custo hoje, né? O Ozempic, ele sai num custo mais alto e o paciente tem que estar sendo medicado para que o Ozempic tenha um melhor efeito. Ele tem que estar fazendo um acompanhamento nutricional, porque quando a gente fala do Ozempic, ele tira fome, ele dá saciedade ao paciente, mas ele dá saciedade de tudo. Então, o paciente que tem uma compulsão, às vezes, ele vai deixar de estar comendo a proteína, de estar comendo a salada para manter aquela compulsão dele ou pelo doce ou pelo carboidrato. Então, saindo vários estudos mostrando, o Ozempic está perdendo massa magra, está perdendo músculo. É porque esse paciente está usando o Ozempic sem fazer o ajuste nutricional.
E eu já vi, até tem caso em casa que não adiantou. Resolveu bem no primeiro mês, no segundo mês já foi acostumando e depois não resolveu. Mas lógico que não pelo medicamento, pelo paciente. Isso pode acontecer também, não pode, doutor? Que é o que a gente mais fala. O paciente ele quer depositar o resultado dele num medicamento, em um tratamento. Mas sem essa mudança de padrão de vida, ele vai perder inicialmente porque ele dá saciedade, ele mudou o hábito ali devido à medicação. E também a forma que no Brasil é utilizado os medicamentos para emagrecimento, né? Quando a gente fala do uso do Ozempic, que é a semaglutida. A gente até tem disponível nos nossos protocolos também, dos nossos pacientes, a gente disponibiliza essa medicação durante os protocolos. Porém, quando a gente prescreve por pelo menos 4 meses. Sim. Porque a gente sabe que obesidade por ser crônico, então você tem que utilizar o medicamento não só para perder peso. A gente vai ter que utilizar esse medicamento nem que seja diminuindo doses, mas por um período mais longo. Estados Unidos e Europa, onde as coisas funcionam da forma correta, ninguém toma Ozempic, aplica Ozempic sem ser por pelo menos 6 meses. A ideia deles é usar 12 meses na dose padrão e depois mais 6 a 12 meses, uma dose mais baixa para o paciente ir desacostumando, como a gente fala, fazendo um desmame da medicação. Então, os estudos que saem hoje pra gente, que falam nessa perda de peso maior de 15%, o acompanhamento e o uso do Ozempic por esses pacientes foram no mínimo 18 meses, 1 ano e meio. E aqui o povo não usa 3 meses e acabou, né? Depois volta. Ou senão até um mês já. Igual, não é mesmo? Nossa, vamos entrar no intervalo, que eu já quero voltar fazendo várias perguntas. Você não vai porque você não tá deixando eu falar, doutor. Ah, meu Deus. Doutor, tá tudo bem? Tudo ok. Tá, então, ó, galera, fiquem ligadinhos aí, doutor Tadeu Viana, gastro, na cidade de Mineiros e agora na cidade de Rio Verde, tá falando um pouco aí pra gente sobre esses procedimentos aí, ó, do aparelho gastrointestinal. Então, ó, fiquem ligados que a gente tem muitas informações para vocês. Antes da gente entrar no intervalo, deixa eu falar para vocês um pouquinho da Via Petra. Falei para vocês aqui no início do programa da Dom Gabriel. Então eu preciso falar da Via Petra. Você que está construindo ou reformando, está na fase de acabamento, já foi na Dom Gabriel, já comprou seu porcelanato, tá na hora de fazer aquela bancada maravilhosa na sua área gourmet, né? Colocar aquela ilha na sua cozinha aí para receber seus amigos. Às vezes fazer aquela pia esculpida no seu banheiro, tem que conhecer a Via Petra. Por quê, gente? A Via Petra é a maior referência do mercado aí, ó, em mármores, granitos e quartzitos da cidade de Rio Verde. Trabalhando nas melhores obras, com os melhores arquitetos. Atendimento diferenciado, vocês vão adorar, com pedras exclusivas para vocês aí, ó. Em vários formatos, cores, detalhes aí, maravilhosas. Tem que conhecer o showroom agora mesmo, é só você mandar um WhatsApp no 9211-2479 ou começa a seguir aí no Instagram, @ViaPetraRV. Vocês vão conferir as novidades da Via Petra aí em questões de mármores, granitos e quartzitos. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar. Hoje, sexta-feira, nós estamos aqui com um papo super interessante com o gastro, doutor Tadeu Viana. Olha, médico aqui na cidade de Rio Verde, na cidade de Mineiros, aí atende nos 2 lugares com um protocolo maravilhoso sobre emagrecimento. Aí tá contando um pouco pra gente aqui. Antes da gente seguir aqui com esse papo super interessante, deixa eu dar uma dica pra vocês, que é do Ateliê Mais Iluminação. Tá na hora aí, gente. Tá na hora da design entrar na sua casa? Ou não, Bia, não vou contratar uma design, terminei minha obra aí, eu quero colocar umas cortinas diferentes aqui, uma iluminação diferente aí na minha parede, no meu living aí, né? Ambientar alguns ambientes aí. Então, tem que conhecer o Ateliê Mais Iluminação. Por quê, gente? Lá você vai inspirar qualquer ambiente da sua casa, do seu escritório, do seu consultório. Porque tem marcas renomadas de cortina aí. Tecidos maravilhosos para ambientar aí qualquer tipo de ambiente, como Donatelle Maison. Gente, iluminação diferenciada, papel de parede que você não precisa quebrar. Chegou no lugar, quero montar minha clínica aqui, quero montar meu consultório aqui, mas não queria quebrar. Vá consultar o Ateliê Mais Iluminação, que eles vão colocar um papel diferente.
um papel de parede diferente para vocês aí. Vai colocar uma iluminação diferente e aquela cortina maravilhosa. Você vai ver que você vai ter outro ambiente. Conheça agora mesmo, fica ali na Avenida Presidente Vargas, número 353, no Jardim Presidente ali. Ou ligue agora mesmo, mande aí um WhatsApp 989753235 e agende um atendimento personalizado. Vocês vão adorar. A Moema mais o Edinho vão te tratar super bem, vocês vão fazer negócio na hora. Verônica? Doutor Tadeu, tem alguma contraindicação para o uso do balão? Tem algum paciente que não pode fazer o uso de forma alguma? Isso a gente sempre discute com o paciente, porque depois que você faz a cirurgia bariátrica, você perde a opção do balão, né? Então sempre o ideal é que esse paciente fosse evoluindo no tratamento, né? Um tratamento nutricional não deu certo, ele começa com acompanhamento médico e nutricional. Se isso não deu certo, a gente pode usar as terapias injetáveis, né? Como o Ozempic, que é a semaglutida, e agora até o Mounjaro, que é a tizepartide, que a gente pode até conversar um pouquinho, explicar como funciona. Não deu certo? Opção do balão, porque o balão é completamente reversível, você não tem cirurgia. Se mesmo assim esse paciente não tiver sucesso no tratamento, que aí já se torna a minoria, ele teria indicação, né? Então, todo paciente que fez alguma cirurgia no estômago, ele vai estar contraindicado ao balão. Os demais pacientes, a gente até utiliza o balão em alguns casos para o paciente perder peso para poder fazer a cirurgia bariátrica, de tão seguro que é o balão, é feito via endoscópica em centro cirúrgico, então com presença de médico anestesista. O paciente 1 hora depois do procedimento já recebe alta hospitalar, e o que vai ter de diferença de uma endoscopia é que ele vai precisar fazer uma dieta líquida inicial, depois pastosa, e ele vai evoluindo até com 15 dias já está comendo comida normal, só que claro, comendo aí 40% a 60% menos do que ele comia antes, devido à presença do balão ali no estômago. Então é um procedimento extremamente simples, então. Mas eu, por exemplo, às vezes sou paciente, tenho obesidade mórbida, chego lá no seu consultório e geralmente o paciente já chega com a prescrição para você que é médico, não é verdade? Exato. A gente já chega falando, olha, é isso aqui que eu vim fazer, né? Quando o paciente chega no seu consultório e fala assim, olha, eu vim aqui, eu quero colocar um balão. Primeiro você fala com esse paciente, faz as outras indicações, faz uma avaliação, ou não, você já opta por aquilo ali mesmo? A função, eu sempre falo, a função do médico é dar as alternativas para o paciente, né? Então, a gente sempre vai discutir quais os benefícios, quais os malefícios, ou qual a dificuldade que ele pode ter com cada tipo de tratamento, para que ele faça a escolha, porque o tratamento de obesidade depende exclusivamente do paciente. A gente fala, nós somos apenas os que vão dar o norte, a orientação. Então, a gente sempre escute. Hoje a gente tem muita opção, né, de tratamento, mas a escolha é dele. Porém, os meus pacientes que vão colocar balão, eles passam por uma avaliação nutricional e uma avaliação psicológica, para que esses profissionais da minha confiança mostrem se esse paciente vai estar apto. Porque senão a taxa de insucesso do tratamento já começa ali, quando o paciente ainda não está preparado para colocar o balão. Então, muitos pacientes, o que a gente faz? Por entender que obesidade é um tratamento crônico, às vezes a gente opta ali pelos primeiros 1-2 meses, fazer um acompanhamento, estabilizar esse paciente para que quando ele coloque o balão, ele tenha um resultado melhor ainda. E quais as outras opções de tratamento que a gente estava falando aqui dos implantes hormonais? Como que funciona? Hoje, os implantes hormonais são tratamentos completamente personalizados, né? Que as opções, nós temos diversas. Nós temos até o Ozempic via implante, né? A semaglutida, numa dose até mais alta do que é feito por via subcutânea, com aquelas aplicações na barriga, que a gente pode associar hormônios. Exemplo, hoje a gente teve um paciente nosso que fez um implante de semaglutida, o Ozempic, com ocitocina, que é o hormônio do amor, de dar prazer, de deixar o paciente mais estável. Ele já eliminou aí 20 quilos em 2 meses. Olha, né? Então o resultado é excelente, doutor. Resultados excelentes. O implante tem durabilidade aí de 4 a 6 meses, é colocado um pouco acima do glúten, então o paciente não há necessidade de ficar fazendo aplicações semanais, né? Esse implante
tem a mesma ação, porém com liberação contínua diária, então que pode trazer até uma melhor adaptação, um resultado melhor, já que é uma aplicação, não existe aplicações, né? O paciente, a comodidade dele de vir ao consultório, fazer o procedimento e depois, claro, manter o acompanhamento, mas sem tá se furando. Tem gente que tem muito medo de agulha, né? Não, Sim. E outra coisa, não é rotineiro. A gente vê o seguinte, às vezes ele vai ali, faz a aplicação numa segunda-feira, na outra semana ele tem que fazer, ele faz na outra sexta. Ele não tem uma constância naquele tratamento, né? Esquece, na correria do dia a dia ali, então ele não é constante. E com esse implante, então, ele é fantástico, porque se ele mesmo faz o serviço sozinho, eu só volto nos seus retornos, então o resultado é muito melhor, muito mais esperado do que a aplicação semanal. Nós temos até vários pacientes que usavam o Ozempic e fizeram a troca pelo implante, né? Porque e tiveram até um resultado melhor, já que a dose da medicação, né? Quando a gente fala de emagrecimento, muitas vezes aumentando a dose, a gente vai... O paciente, como a gente fala, acostuma com a medicação, né? Então, o implante, além de poder botar uma dose maior, a gente pode fazer associações. Exemplo, tem paciente que tem a obesidade, ela leva a quedas hormonais, né? Então, tem pacientes que têm, por exemplo, testosterona baixa, que a gente só olha o lado as pessoas do ganhar músculo, mas não, testosterona ela tem mais de 300 funções no organismo, então ela melhora sono, ela melhora a disposição, ela melhora a ansiedade, libido e aumenta a termogênese que a gente fala. Então a testosterona numa dosagem ótima, ela aumenta a queima de gordura no paciente. Então muitas vezes associando isso aí, o paciente vai ter resultados excelentes. Então não é só com balão que a gente consegue entregar resultados interessantes. É porque a gente respeita a individualidade e a vontade de cada paciente. E você falando aí dessa aplicação, desse método, tá muito em voga também a Mounjaro, né? Qual que é a diferença dele da Ozempic? Porque tem gente que chega pra gente e fala, não, com ela eu perdi 20 quilos em um mês. Isso existe, isso não existe. Eu sei que hoje é um medicamento aí de alto custo, não é todo mundo que tem acesso, mas você já me falou aqui em off que você trabalha com esse tipo de medicamento também. Fala pra gente um pouco dessas diferenças. Quando a gente fala do Ozempic, que é a semaglutida, nós estamos falando, primeiro, para que os nossos ouvintes entendam, ambas as medicações, eles são hormônios gastrointestinais, que vão trazer saciedade. Então, o paciente ele vai comer pouco e já sentir cheio. Além disso, esses neurotransmissores gastrointestinais agem a nível cerebral, diminuindo a fome, né? Porém, a semaglutida ele é apenas uma molécula, que é o Ozempic. Ele é um análogo de GLP-1. Tá? O Mounjaro, que é a tirzepatide, ele tem ação dupla, que a gente fala. Ele simula 2 hormônios gastrointestinais, que ele é um análogo de GLP-1 e um análogo de GIP. Então, quando a gente compara, você tem um medicamento novo associado a um medicamento que já tinha um ótimo resultado. Então, quando comparamos as duas, a semaglutida ela vai ali eliminar em torno de 10 a 15% e o Mounjaro de 15 até 25%. Então, por isso que hoje o Mounjaro ele vem sendo comparado até a cirurgia bariátrica, que a média de perda de peso da bariátrica é em torno de 25 a 30%. Então, seria um tratamento clínico, não cirúrgico, mas essa questão que hoje limita é o custo. Nos últimos anos não se inventou medicamentos para obesidade de baixo custo. Todos eles estão em alto custo, né? O próprio Ozempic, ele já é um medicamento que já não era um custo para qualquer paciente. E o Mounjaro veio num custo muito alto, até porque é importado, a gente só compra ele via importação. Então, realmente, a gente tem que entender tudo desse paciente, até essa realidade, essas crenças, essas ideias dele, porque a opção de tratamento às vezes nem é a que ele quer, a melhor para ele. É isso mesmo, ele já chega lá com opção de tratamento, mas realmente na individualidade dele, às vezes você percebe que outro tipo de tratamento seria o mais correto e o melhor. Exato, porque quando a gente fala aí não é o custo só inicial, né? O Mounjaro, o Ozempic, a gente deve manter esse medicamento por um longo período, né? Os estudos sempre falam em pelo menos 12 meses.
Então você fazer esse paciente ter um custo alto, né, por 12 meses, você tem que já avisar ele antes até, para saber se realmente ele vai querer optar por esse tratamento, porque senão acaba ele tendo reganho, como muita gente fala, eu tomei Ozempic, emagreci, agora já ganhei tudo de novo. Sim. Muitas vezes é porque o protocolo que foi feito para ele não seguiu as orientações, ou ele fez o uso da medicação comprando apenas, sem estar fazendo acompanhamento médico e nutricional. Isso, além de ter reganho, é uma medicação muito segura. A gente sempre fala que ele é um divisor de águas porque ele é muito seguro, mas pode apresentar alguns efeitos colaterais, algumas contraindicações. Então, sempre o ideal é médico, nutricionista, fazer uns exames laboratoriais antes para que a gente possa dar essa opção mais assertiva para o paciente. Mas quando o paciente, doutor, ele perde peso demais, porque assim, eu tenho uma amiga que fez o uso da Mounjaro e ela perdeu assim, em um mês, acho que quase 20 quilos. Foi significativo, assim, a perda de peso dela. E aí, para ela continuar, ela tem que ter uma orientação médica para ela continuar tomando aquilo ali. Ou não, ela não precisa. Porque muita gente compra aleatório, né? Vai ali, compra, pede da amiga que tá vindo de fora, do amigo. Isso é correto ou não? Quando saiu um estudo atual agora, já de julho de 2024, falando exatamente sobre esse ponto. Uhum. Você não consegue eliminar 20 quilos de gordura em um mês. Você não consegue eliminar 20 quilos de gordura nem em 2 meses. Sim. Então, esses pacientes que estão perdendo aí 20 quilos, eles também estão perdendo massa muscular. Né? Então é tudo, não é só a gordura. E isso não é benéfico, né? Se o paciente... Por quê? Essas medicações, elas tiram tanto a fome que o paciente começa a não ingerir tudo. E aí essa perda de peso significativa, muito grande, está indo massa muscular. Isso faz com que, parando a medicação, o reganho seja até maior, porque o metabolismo do paciente, quando ele perde massa muscular, ele diminui. Uhum. Então, o ideal, a gente até fala, cara, não precisa estar acompanhando sempre com o médico. Passa no médico ali, faz os seus exames básicos para ver se você pode tomar medicação, mas depois pelo menos mantenha um acompanhamento nutricional, porque como você vai estar ingerindo menos alimento, às vezes essa suplementação, acrescentar um whey, uma creatina, algo que te ajude a manter a massa magra, porque o grande problema dessas medicações está sendo a perda está sendo geral do peso. E perde até as vitaminas, né? Porque vai parar de ingerir tudo, perde vitaminas, perde tudo do organismo. Exato, por isso que a gente sempre, quando vai iniciar um tratamento nos nossos protocolos com a semaglutida ou com tirzepatide, que é o Ozempic ou o Mounjaro, nós realizamos primeiro os exames laboratoriais. Esse paciente só começa a utilizar essa medicação depois que a gente avalia isso, porque se ele já tiver uma deficiência nutricional seletiva, alguma vitamina, a gente já vai repondo, né? E aí podemos fazer essa reposição até por via venosa, o que a gente chama da soroterapia, né? Então, só que aí dessa maneira, avaliando os exames, a gente faz algo personalizado para esse paciente, repondo o que realmente ele precisa e não simplesmente tomar um polivitamínico que vai estar aumentando tudo de uma maneira geral, porque esse caminho mais fácil que a gente vê que muitos pacientes tomam, muitas vezes vai ter reganho. São raros os casos que ele tenta sozinho e ele se mantém no peso. Ele consegue, ele não consegue, não é verdade? Precisa realmente dessa equipe. Gente, o papo tá muito interessante. Eu vou falar para vocês da Ventura Jeep. Para o Dr. Tadeu fazer uma conclusão pra gente aqui, ele vai ter que voltar, vai ter que arrumar um horáriozinho na agenda. A próxima vez não vai falar sozinho, a outra pessoa que tá aqui com ele, que eu não posso citar o nome, vai falar também, né, Verônica? Não, da quis próxima ficar vez caladinho, né? Ele tá sendo filmado, ele só não falou nada. Ele tá achando que ele não vai aparecer, não. Ele vai aparecer sim, senhor. Olha, gente, deixa eu dar uma dica pra vocês que é da Ventura Jeep. Ó, a chance de você trocar seu caranga aí no novo é agora mesmo na Ventura Jeep. Gente, chegou a hora de realizar seus sonhos aí. Vá até uma concessionária Ventura Jeep, conquiste seu Jeep 0 km agora mesmo.
mesmo. Tá com promoções imperdíveis pra vocês ali, ó. Toda a linha Renegade 24-25, exceto aí o Renegade 1.3 Turbo, com taxa zero em 36 vezes, bônus de até 20 mil no seu usado aí, emplacamento grátis, primeira revisão grátis, 5 anos de garantia. Olha que oferta pra você trocar seu carrão aí, ó. Entrar 2025 com carrão novo. Outra dica que eu tenho pra vocês que é do Compass, gente, não perca tempo. Compass série ST270 2024-2025, taxa 0,36 vezes aí, ó, mais tabela FIP no seu usado. Que concessionária que paga tabela FIP aí no seu usado? Você não vai achar não, gente. Vai, na Ventura Jeep. É só lá que você vai achar. Emplacamento grátis aí e primeira revisão grátis. Não perca tempo, vá agora mesmo na Ventura Jeep e conquiste seu carro 0 quilômetro. Doutor Tadeu, nós estamos encerrando o programa e eu gostaria que você fizesse uma conclusão pra gente. É assim, até pedir pra fazer, eu tô sendo injusta até com a gente aqui do Papo Calcinha, porque eu tinha tanta coisa pra te perguntar aqui sobre tantos assuntos, mas em geral, sobre essa forma de emagrecimento, que foi o balão que você falou aqui, né? E esse implante. Faz uma conclusão pra gente, por favor. Então, a gente tá com essa ideia aqui de trazer tratamentos inovadores aqui para Rio Verde. Muitos pacientes de Mineiros iam muito para Goiânia para realizar os tratamentos e a gente trouxe isso já para Mineiros e agora a gente tá trazendo aqui para Rio Verde, porque você que precisa aí perder peso, eliminar de 10, 15, 20 até 30 quilos, nós temos várias opções e que serão discutidas com você para que a gente possa te entregar o melhor resultado possível, para que você possa alcançar os seus objetivos, mudar de vida. A nossa ideia sempre é fazer com que os nossos pacientes mudem de vida, alcancem longevidade, possam ter vida com qualidade, não só ficar patinando aí no que a gente fala de tratamento de emagrecimento. Então as opções são diversas, né? A gente está montando aqui uma equipe para que a gente possa te dar esse suporte com médico, nutricionista, com enfermeiro, com profissionais da estética, para que a gente consiga, durante o seu protocolo, não só te emagrecer, mas fazer você mudar parâmetros da sua vida para que não ganhe peso de novo. Vamos pedir para ele deixar o telefone para contato, as redes sociais, para os nossos ouvintes aí que ficaram interessados. Então, hoje, o meu Instagram é @gastro_tadeuviana, tá? E o nosso contato para agendamento é o 64 99695 0335. Quero que você repita para a gente, por favor. Então, 64 99695 0335 e o meu Instagram, @gastro_tadeuviana. Sou eu mesmo que respondo a todos os nossos seguidores. Eu gosto de ter essa proximidade, então qualquer coisa, pode só mandar um direct aí pra gente. Olha aí. Doutor Tadeu, só a última perguntinha. Você está atendendo já em Rio Verde? Isso. A já, gente né? atende aqui na Clínica Bem-Estar, junto com a Thaís, e que mexe com toda essa parte de estética, uma ótima profissional, e fez esse convite, junto com a enfermeira Juliana Santini, né? E com parceria até com a nutricionista Gisele. Olha, então é uma equipe mesmo, né? Exato. Estão prontinhos para atender todo mundo. Só marcar que a gente vai estar disponível aí para que você possa realizar esse, às vezes, seu sonho até de emagrecer. Olha aí, muito bem, viu, Verônica? Volta da praia, meu bem. Marca com Santinha. Eu já devia ter marcado antes de ir. Doutor, quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Você é fantástico, super didático. Eu espero que você arrume um tempinho na sua agenda e realmente volte pra gente conversar mais sobre essas técnicas. Isso, e numa próxima vez pode vir ele e as meninas do projeto, Isso, né? Todas juntos. Isso, vamos marcar, que eu acho que isso vai ser engrandecedor. A gente está mostrando essa equipe, essas opções, e eu que agradeço o convite, pode ter certeza que eu venho de novo. Olha aí, muito bem. Um abraço e obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Uma ótima sexta. Tchau, André. Da próxima você fala, viu? Um beijo, galera.